Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e claro que a gente tem que falar sobre essa verdadeira vitória do Flamengo. O Flamengo ganha um jogo sem entrar em campo. Foi um empate entre Mirassol e Cruzeiro por 1-1 no Maião, no interior de São Paulo, resultado que é excepcional para o Flamengo na briga, né, pelo 9º título brasileiro da equipe rubro-negra. O seguinte, vamos à matemática do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, para depois a gente discorrer mais sobre esse jogo entre Mirassol e Cruzeiro. O Flamengo, nesse momento, lidera a competição com 43 pontos ganhos. O Palmeiras vem em segundo com 39, tem um jogo a menos do que o Flamengo, então pode chegar a 42 se ganhar esse jogo. E o Cruzeiro tem 38 com um jogo a mais do que o Flamengo. Ou seja, o Cruzeiro vai se despedindo aí praticamente da briga pelo título brasileiro, né? E foi um jogo que ficou barato para o Cruzeiro. O Cruzeiro abre o placar logo aos 5 minutos com o Caio Jorge, né? Após uma conexão ali com o Matheus Pereira, né? Um cruzamento, Caio Jorge cara a cara com o goleiro adversário, acaba finalizando no canto oposto, né, da defesa do goleiro. E aí no segundo tempo, ali nos últimos 25, 30 minutos do primeiro tempo, só deu Mirassol, e o Mirassol chegou ao gol na segunda etapa com o Negueba, que não é aquele que jogou no Flamengo, marcando um verdadeiro golaço e ajudando demais o Flamengo nessa briga, como eu disse, pelo Campeonato Brasileiro, tá? E o Palmeiras vai chegando daquele jeito, né? Com um pênalti discutível marcado ali, um pênalti não marcado contra ele acolá, enfim, a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Acesse agora o site da BandBet, apontando sua câmera para o QR Code que está na tela, e aí você terá acesso às melhores oportunidades do mercado, tá, pessoal? No que diz respeito, inclusive, à Copa Libertadores da América, na próxima quarta-feira, tem esse jogaço de bola no Beira-Rio entre Internacional e Flamengo. E claro que a BandBet já está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando então o tema deste vídeo principal, que é a corrida do Flamengo pelo título brasileiro, que não vem desde 2020, título este conquistado em 2021, já no mês de fevereiro, por conta de toda aquela maluquice provocada pela pandemia, né? Então é o seguinte, gente, o Flamengo fica numa situação confortável no Campeonato Brasileiro. É claro que é muito cedo para falar em título, foram apenas 20 rodadas disputadas até aqui, sendo que o Flamengo fez 19 jogos, tem um jogo a dever contra o Sport ainda, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas vai apontando um caminho aí, vai sendo apontado um caminho aí, que é um caminho muito promissor para o Flamengo, acho eu, diante das boas atuações que o Flamengo vem tendo no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Internacional neste domingo foi um baile do Flamengo. É bem verdade que não pode fugir do contexto a história de que o Internacional jogou com um time reserva, praticamente, né? Então, na partida da próxima quarta-feira, não imagino que haverá isso. O Internacional será um time melhor, embora tenha um desfalque importantíssimo, que é a ausência do Carboneiro, né? Aquele que eu reputo ser hoje o melhor jogador do Internacional, funciona como um ponta esquerda. O Alan Patrick, claro, tecnicamente é a referência do time, mas o Carboneiro vinha jogando mais pelo lado esquerdo do que o Alan Patrick. Então eu o vejo mais perigoso do que o ex-jogador do Flamengo, inclusive. E aí é uma ausência que é muito sentida pelo técnico Roger Machado, que mais uma vez deve jogar com Tabata e Wesley, tá? Com o Ricardo Matias sendo o centroavante e atrás deles Thiago Maia e o Alan Rodrigues, que é bom jogador, né? Que veio do uruguaio de 25 anos, que veio do Argentino Júnior, né? E aí nas duas laterais o Aguirre, que foi
pessimamente contra o Flamengo neste domingo, jogando improvisado pelo lado esquerdo, e o Bernabé, aí sim o lateral esquerdo de ofício, né, com o Aguirre retornando à lateral direita, né? E muito provavelmente Vitão, Juninho, acho que esse será o miolo de zaga do Internacional. Sobre o Flamengo, cara, até gravei um vídeo sobre isso neste domingo, né, depois do jogo em que o Flamengo venceu o Internacional. O técnico Felipe Luiz, cara, teve uma baita de uma sacada nesse jogo. Uma sacada sensacional, que foi colocar o Saul para jogar como um volante, alinhado ao Jorginho, né? E a gente já falou 1000 vezes aqui no canal sobre a importância de o Flamengo ter 2 volantes técnicos, né? Porque todo jogo passa pelos volantes. Felipe Luiz até corroborou essa, não é nenhuma tese, né? Uma constatação na entrevista coletiva pós-jogo, né? Entre Flamengo e Internacional, a vitória por 3-1, ele falando da importância, né, de ter uma qualidade boa de saída de bola, com os volantes basicamente ditando o ritmo do jogo. E outro cara que jogou uma barbaridade por mim, claro, é até redundante falar sobre a grande atuação do Pedro, principalmente naqueles primeiros 12 minutos, quando ele marca 2 gols, mas o Arrascaeta, cara, o Arrascaeta jogou demais também nessa partida. Muita bola o uruguaio jogou. Então, assim, você tem sinais promissores, né, no time do Flamengo para a equipe que vai enfrentar o Internacional na próxima quarta-feira. O Flamengo fica em Porto Alegre, não voltou para o Rio de Janeiro. Acho que é um acerto aí na parte de planejamento do Flamengo, né? Não tinha por que voltar para o Rio de Janeiro. E a equipe vai, eu acho que chegar bem, né? Se vai se classificar ou não, é outra história. Acho que o Flamengo é favorito, diante do que as duas equipes vêm mostrando ultimamente. O Internacional teve um respiro aí naquela partida contra o Bragantino, quando vence por 3-1 em Bragança, mas o Bragantino não ganha mais de absolutamente ninguém. Aliás, perdeu para o Ceará no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então é um time em queda livre que não serve para mim como muito parâmetro para analisar o time do Internacional. Eu não consigo enxergar dessa forma. Então, assim, o Inter, para mim, é um time que rende menos do que pode. É um time que, no primeiro semestre, foi muito bem. Inclusive, causou problema, sim, ao Flamengo. No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, aquele empate por 1-1 no Maracanã, né? Mas hoje eu acho que é um time inferior ao do Flamengo, até porque o trabalho do Roger Machado estagnou, né? Então, é assim, o técnico tem um trabalho que fica estagnado, depois entra em decadência. Me parece que é o que está acontecendo com o Internacional nesse momento. O Flamengo, em contraponto, me parece estar com viés de alta, só para fazer uma comparação aqui com o jargão do economês. Beleza, pessoal? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.